a partir das inscrições feitas, por exemplo, pelo IBGE, né? E esses objetos são discutidos, são combinados, são referências e são também usados para que as pessoas discutam o que vai se fazer sobre cada questão envolvida na questão fundamental de como é que nós vamos viver juntos, né? Questão fundamental da sociologia e da política. Agora, tem uma coisa, o que não está no instrumento não aparece. Para que alguma coisa possa aparecer, é preciso que essa coisa esteja também, mesmo que ainda sem forma, no instrumento. Por exemplo, tem uma associação de ateus, está processando o IBGE. Porque não aparece a palavra ateu no instrumento, nos relatórios. Então, se ateu não está ali, naquele instrumento que produz as inscrições, o IBGE, rigorosamente, não pode falar nada sobre ateu. Não tem ateu no instrumento. Então, isso, né, foi protocolado na Justiça essa ação da ATEA, essa associação de ateus. Isso é irrelevante? Não, né? São muitas coisas que são feitas a partir, seja nas ciências naturais, seja nas ciências humanas, sociais aplicadas, a partir dessa ontologia, a partir desses objetos que são colocados no mundo pelos cientistas, sejam cientistas naturais, sejam cientistas sociais. Mas o que nós temos depois dos estudos de laboratório, né, depois, o que a antropologia fez? Ela nos mostrou que tanto as ciências naturais quanto as ciências sociais constroem seus fatos, objetos e teorias do mesmo jeito. Quer dizer, ela nos deu uma linguagem que nos permite transitar, nos permite atravessar essas fronteiras, né? Então, nos permite problematizar, e isso é uma coisa que eu acho que é especialmente importante, e é também importante de uma maneira muito diferente para um país periférico como o Brasil, né? De outros países, os países desenvolvidos, embora essa questão seja importante para todos, né? E é uma questão que está cada vez mais ascendente e presente em função da questão, né, dos problemas ecológicos que não são resolvidos, não são resolvíveis só com o conhecimento das ciências naturais. E então essa contribuição é muito importante porque ela permite então que a gente transite nesses conhecimentos, que a gente atravesse essa fronteira que dá às ciências naturais o privilégio, digamos assim, de dizer que elas produzem fatos, né? E que as ciências sociais não são fracas e não produzem fatos e às vezes produzem crenças, né? Na verdade, se adota essa visão, você tem a possibilidade de ter resultados muito mais efetivos do que mantendo a separação. Infelizmente, aqui no Brasil, isso ainda está muito mais, andando muito mais devagar do que no primeiro mundo, né? Esses estudos de laboratório são da década de 70 e 80, então eles têm quase 50 anos, né? E eles estão cada vez, hoje eu já nem diria se eles são minoria nos estudos relativos às questões ecológicas no primeiro mundo. Aqui tem uma
certa provocação, mas eu acho interessante porque é do Norbert Wiener, e a gente tem muita gente de informática, né? E o Norbert Wiener ligado especialmente ligado ao pessoal da informática, em que ele diz, é muito provocador, tanto que o biógrafo dele achou horrível ele ter e registrou que ele achava horrível ele ter essa citação, não, em que ele diz, a própria física, né, a física propriamente, é meramente uma maneira coerente de descrever as leituras dos instrumentos da física. Claramente, ele não quer dizer com isso que a física seja inútil, que não se coloque um foguete, um homem na Lua com a física, com os conhecimentos da física. Ele não quer dizer isso, mas ele quer dizer que epistemologicamente a verdade da física é uma verdade dentro de um enquadramento. Se o foguete para a Lua, não um míssil, segue esse enquadramento, ótimo para a física, e ela vai ser efetiva, ela vai dar o resultado. Mas não quer dizer que esse enquadramento seja universal, que ele valha em todo o mundo, para todas as questões, né? Outro dia eu estava vendo um artigo eu acabei não separando, mas que dizia assim, a ciência é cheia de conectivos lógicos, né? E aí o exemplo era assim, chove, me molho. Chove, me molho. Está chovendo, vou me molhar. É lógico. Né? E aí na linha seguinte dizia assim, chove, mas eu tenho um guarda-chuva. Aí não me molho. Né? Então, no primeiro, muito mal comparando, você tem um enquadramento, depois você tem uma situação que rompe com aquele enquadramento. Né? E aí, chegando já mais para o fim, eu queria falar um pouco sobre essas três questões aí de reflexividade, né, relativismo e objetividade. Primeiro, deixar claro, porque às vezes dá a impressão de que esses estudos, aí fora se chama Science Studies, né? E aqui a gente costuma dizer que é estudos CTS, estudos de ciência, tecnologia, sociedade. Às vezes dá a impressão que eles são contra a ciência. E isso não faz o menor sentido isso. Isso faz justamente uma coisa altamente politizada, né? Dizer que é contra a ciência. Né? E por que não? O que os estudos CTS fazem é tirar a ciência de um pedestal que dá a ela um extra de poder político, né? de poder. Porque quando você diz assim, isso é um assunto técnico, isso é um assunto técnico, é uma afirmação claramente política. O que quer dizer? Quem não é técnico não participa. Fora daqui. São os técnicos. Né? Isso aqui está na mão dos economistas. Então, né, se não for feita uma reforma da Previdência, o mundo vai acabar porque não vai ter dinheiro, porque... Quem decide isso? Você precisa de um laboratório, você precisa... Né? Mas quem está na mão de quem? Quem é que pode discutir isso? Os economistas. Eles vão dizer, não vai ter dinheiro para pagar. Muito provavelmente eles não estão mentindo. Só que eles estão olhando o enquadramento. Alguns dos dados já são fora do enquadramento. Eles não estão considerando qualquer coisa. O enquadramento é resultado de uma operação finita, né? Assim como os fatos e os artefatos. Então você pode, é como se fosse um contrato. Você vai alugar um apartamento, você pode fazer um contrato, né, de uma página. Você pode ser muito chato fazer um contrato de 100 páginas, mas ela tem 100 páginas, ela não tem 101 páginas.
e vai haver alguma condição em que aquilo não está previsto naquele enquadramento, porque o enquadramento é finito, né? E o mundo é infinito. Então tem uma primeira questão relativa aí a... Estou apertando errado, apertei a tecla do outro computador. A reflexividade que se traz, né, na frase aí do livro aqui, ela é duplamente científica, porque ela, primeiro, supõe que qualquer explicação científica deve ser livre de qualquer contaminação social. Parece estranho isso, né? E que o ideal de ciência pura é um ideal desejável. Não é um trabalho contra o laboratório. É um trabalho em que, nessas comparações, nessa obsessão pela reprodutividade, né, do cientista, ele vai afastando as opiniões pessoais dele para conseguir que essa coisa que não tem forma produza uma forma estável no instrumento. E não se deve ser contra isso, porque isso é que dá o conhecimento estável, né? E os estudos CTS não são de maneira nenhuma contra isso, né? Embora muitas vezes se tenha dito isso, né? Então, e que o ideal de uma ciência pura, né, nota que aí é um ideal, não existe ciência pura, né? Mas a busca, a tentativa, né, de fazer coisas cada vez mais estáveis e que, portanto, são isoláveis e que, portanto, você possa olhar como algo que está lá, né, esse ideal é um ideal desejável, porque a partir daí você tem conhecimentos estáveis, confiáveis, dentro de um referencial. Chove, me molho. Chove, estou com guarda-chuva, não me molho. Você está num referencial. As verdades científicas, elas não deixam de ser verdades, inclusive quando elas deixam de ser moda, digamos assim, ou quando elas deixam de ser os principais meios de se construir alguma coisa. Ela continua sendo verdade. Só que aquele referencial não é mais importante. Aí o próprio o Thomas Kuhn, que é tipo um precursor assim, desses estudos, né? Vai dizer, você passa de um paradigma para outro, você passa de um entendimento de mundo para outro, e uma coisa que era verdade num mundo, ela não deixa de ser verdade naquele mundo, só que aquele mundo não interessa mais. Normalmente, aí o Kuhn também que diz, as pessoas são muito apegadas aos seus paradigmas, e normalmente os paradigmas acabam quando todo mundo aderente a um paradigma morre. O cara morreu, aquele paradigma, e a geração nova vem com outros paradigmas, vem num outro mundo, vem com outro interesse, né? Então, se trata aqui, né, de ver tanto o relativo da verdade como a verdade do relativo. Um relativismo que nos livra, né, e novamente aí da frase do livro, né, de duas das mais fortes pragas: a distinção entre o verdadeiro e o falso, e a distinção entre natureza e cultura. São contínuos. Você tem uma determinada proposição, por exemplo, nesse livro, a proposição desse objeto, que deu, afinal, o prêmio Nobel ao Guilherme, ele evoluiu ao longo de um contínuo de fato e ficção, no tempo, inclusive. Às vezes ele parecia muito ser um fato. Aí ele em função dos artigos, em função da discussão, ele se aproxima muito de ser uma ficção. Não é isso. Depois ele volta. Então ele caminha, né, num contínuo de fato e ficção, até que finalmente ele se estabeleceu solidamente como fato, dentro de um referencial. E isso eu acho que é importante porque tem aqui no Brasil muito... As pessoas chegam a fazer ironias com o relativismo, né?
E eu acho por pura ignorância, assim, desculpe, mas e vamos notar que o oposto de relativismo não é realismo. O oposto de relativismo é absolutismo. Então, você tem um relativo da verdade, quer dizer, a verdade é relativa, porque ela está dentro de um referencial, né? E você tem a verdade do relativo, ela é verdade. O real é construído. Né? E quando se fala isso, muitas vezes as pessoas dizem, se é construído, não é verdade, não é real. Não, justamente se você abandona, né, essa maneira de ver até pouco tempo muito hegemônica, né, você passa a apreciar, a ter uma visão muito mais sofisticada da construção do conhecimento, do conhecimento científico, e isso permite que se olhe um leque de opções muito mais amplo do que se você ficar acreditando que isso é uma coisa técnica e que isso é só para os técnicos. Não estou dizendo que você tem que jogar os técnicos fora. Não estou dizendo que eles não são verdadeiros. Mas estou dizendo que você não pode achar que a priori, que o enquadramento deles é universal, né, que vale para qualquer... isso para nós é horrível, até porque o conhecimento universal é o conhecimento europeu, né? Como o Viveiro de Castro diz, o universal é o particular no poder. Né? Isso aí que é o universal. A antropologia, ao entrar no laboratório, explicou como a objetividade, que não tem a sociedade como origem, é produzida por essa sociedade. Então, não se trata de negar a objetividade, não se trata de negar a busca da objetividade, né? Mas se tratou aí, e foi um grande feito, né, de entender como que isso é conseguido. E aí eu estou realmente agora terminando, eu passei aqui alguns livros, né? Esse livro é um livro precursor, que ele tem esse título aí, A Construção Social de Sistemas Tecnológicos, e o título é muito... Dá para ler ali? É um título pretensioso, mas que se provou depois, porque ele conta de um encontro que precedeu ou aconteceu junto com os estudos de laboratório, embora a data dele seja posterior, né, porque ele é de 87. E é um encontro, interessante porque é um encontro muito pequeno e que tinham talvez 20, 30 pessoas, e quase todas as pessoas que estão ali são hoje pessoas muito conhecidas e discordantes entre elas, muitas vezes, dos estudos CTS, dos Science Studies, né? E a pretensão é que ele bota aqui novas direções na sociologia e na história da tecnologia, né? E vindo de pessoas que estavam inspiradas, ou antropólogos, ou inspiradas na antropologia, né? Isso aí é também esse título, além de ousado, não deixa de ser uma provocação, né? E aí, aqui tem os livros. Esse livro é o único que está traduzido, que se chama Vida de Laboratório, e que tem a maior parte das coisas que eu falei estão baseadas são tiradas desse livro. Esse é o livro da Sharon Troick, que ela estuda a comunidade de físicos de partículas de alta energia. E esse livro tem uma parte assim muito interessante que ela descreve com detalhe uma situação em que
tem 3 desses aparelhos no mundo, né? Tem um na Suíça, um no Japão e um nos Estados Unidos, esses aceleradores lineares. São máquinas que custam bilhões de dólares. E eles trabalham acelerando partículas que são jogadas contra uma coisa que eles chamam receptores. É como se você jogasse contra a parede e aí vai ver os estilhaços dessas partículas, como ela diz ali naquela citação. E acontece o seguinte, os receptores, os aparelhos, aquele prédio, né, com aquele túnel enorme, na Suíça é um túnel circular, eles duram muito tempo, mas os receptores duram menos tempo. E os receptores são objeto de pedidos de financiamento. Né? E aí ela conta no Japão e nos Estados Unidos, um caso. Né? E as regras de financiamento são muito diferentes no Japão e nos Estados Unidos, o que faz com que os receptores sejam diferentes. Né? Nos Estados Unidos você pode pedir a renovação, não sei, de 5 em 5 anos, no Japão de 15 em 15 anos. Tem diferenças grandes assim para quem vai especificar a encomenda de um receptor. E ela diz que o receptor diferente dá estilhaços diferentes. Né? Se você joga uma coisa contra uma parede de chumbo, dá um tipo de estilhaço. Se você joga contra uma parede de aço, dá outro tipo de estilhaço. Se você joga contra uma parede de vidro, dá outro tipo de estilhaço. E aí ele diz, aí os cientistas, né, se as inscrições no Japão são A, B, C, D, Z, né, e nos Estados Unidos são 1, 2, 3, 4, elas são diferentes. Aí eles têm que se juntar para dizer D, F, G é ruído, 4, 5, 6 é ruído. A partícula é a que faz isso aqui no Japão e isso aqui nos Estados Unidos. Né? E ela diz, nessa mesa você tem realmente um encontro, né, da natureza com a sociedade. Você tem as pessoas ali decidindo. E ela diz, o que é interessante é que essas partículas são a constituição do universo, para a física. Tem ali uma... Pouca coisa, né? Sem uma convenção, tem os dois lados, né? Você tem algo que não tem forma, que está fazendo inscrições, que se manifesta, que é uma pegada de uma partícula que ninguém nunca viu, nem verá, nem são coisas esquisitíssimas, né? Que acontecem durante picolésimos de segundo, sem massa, ou com carga, coisas bem, bem esquisitas, que para a física são os constituintes do universo, e você tem uma mesa em que as pessoas estão decidindo, bem, é isso, não é isso, tal, para dar estabilidade. Né? Pensei que tivesse aqui os outros 2 livros, mas eu não coloquei. Tem um livro do Michael Lynch e tem um livro da alemã, da Karen Knorr-Cetina, que são... Sim, colocou ali na lateral do livro da Sharon. Tá onde? Na última slide, lá do livro da Sharon. No último slide? Peraí. Ele saiu do... Sai daqui, Mariano. Sai, Maria. Sai, Mariano. Tá aqui, eu não vi. É o próximo, mais um. Aí, ó. Ah, sim, está embaixo. É do Michael Lynch e da Karen Knorr-Cetina. A fabricação do conhecimento, um ensaio sobre a natureza construtivista e contextual da ciência, e o da Sharon é esse em fachos de tempo, fachos de luz, o mundo dos físicos de alta energia. Hein? Volta 2? Esse? Isso.
Eu posso mandar isso para quem quiser. Seria ótimo. Gostaria. Então, quer dizer, é isso que eu queria falar e queria, estou aqui à disposição para a gente conversar sobre essas questões aí. Tá? Bem, muito obrigado, professor. Nós temos meia hora e eu posso ver quem quer perguntar e depois... Ok. Posso começar? Maria Cristina, depois o César, depois o Daniel. Aí viram outros. Professor, o senhor falou num dos slides que o IBGE seria uma inscrição. Não, um instrumento. Um instrumento, perdão. Aí a pergunta é justamente essa. Por que não uma inscrição? Qual a diferença, né, entre a inscrição e o instrumento? Você tem, também, novamente, pelo livro, e um outro livro que complementa esse e que focaliza mais fases do processo, porque esse livro é muito em cima do laboratório, do desenvolvimento daquele objeto, né? E os outros, o outro livro que eu não citei aqui é o Ciência em Ação. Não, porque eu fiquei com a imagem na cabeça, né, da menina fazendo um relatório do IBGE. Aquilo não seria uma inscrição? Instrumento. Ela está fazendo fazendo a a inscrição? inscrição. Está fazendo? Não, porque depois tem um relatório. O relatório seria a inscrição. Eu acho que seria um Também, instrumento. porque, nota, E não o instrumento. o relatório seria um relatório já documentado, que não está sujeito a controvérsia, seria um fato. Mas não, já não faria Agora, parte do instrumento? quando você pega, como é que é o processo, tá? Você vê primeiro, por exemplo, aquela menina, ela tomou nota num papel, num relatório, né, que tem as respostas individuais. E isso não seria uma inscrição? Isso é uma inscrição sem dúvida nenhuma. Ah, então Tá? tá. Aí, o que isso vai lá para o IBGE e eles, por exemplo, começam a somar. Tá? Então, quantas pessoas têm nível universitário? Aí eles fazem uma tabela. Essa tabela, o Latour chama inscrições de nível N mais 1, nível N mais 2,